Eu fiz aqui essa apostila, esse material, foi com um enfoque, né, de mostrar para qualquer pessoa que fosse fazer um curso de proteção, mostrar como é que gerador, motor, etc., dando sempre uma introdução ao assunto. Mas depois eu reconheço, né, que para vocês que são de PCH e são engenheiros já, não são alunos, talvez essa introdução minha aqui seja muito infantil, porque eu quis mostrar aonde que estava o gerador, né, qual o contexto do gerador. Então, eu vou passar muito rápido isso aqui, só para dar uma recordada, porque eu respeito a sua inteligência, eu não vou tentar te deixar essa aula ser muito do tipo jardim de infância, né? Então, vocês estão vendo aqui, né, a tubo eu não sei o nome correto disso, para ser sincero, o canal aqui dá acesso à turbina, aqui embaixo está a turbina propriamente dita, aqui o complexo reator, o que tem o eixo, e aqui está o gerador propriamente dito, do qual nós vamos tratar aqui, né? Aqui, então, você vê aqui o eixo, aqui o conjunto rotor-estator, e depois tem outra fotinha dele aqui. Aqui a água entrando na turbina, a turbina está aqui, e vindo num outro ângulo, né, o eixo. Muito bem, aqui também é importante. Bom, aqui está o rotor, aqui o estator. Então, quando nós falamos de curto no rotor, é aqui. Estator, obviamente, é aqui. Eu sei que vocês sabem disso. Agora, aqui já é um pouquinho mais interessante. Se eu tenho uma máquina, um gerador, eu tenho dois controles básicos que eu preciso de ter muito cuidado com eles. Primeiro, um controle da velocidade, que monitora na turbina. Então, a turbina que acione a máquina, eu tenho que, tendo aqui uma frequência de ressonância, ou desculpe, de referência, eu vou ler aqui, através, por exemplo, de um tacômetro, é um relé de frequência. Ele manda essa frequência que está acontecendo aqui para esse controle de regulação de velocidade. Então, se ele detectar que essa velocidade que está lida aqui, ou frequência, está menor do que aquela que deveria ser, o que acontece? Aumenta a entrada de água na turbina, aumenta o ângulo das pás móveis para a turbina, então receber mais água, e isso faz com que a velocidade da máquina aumente um pouquinho, e isso, como benefício, me dá mais potência ativa. Ativa. Então, se você quiser aumentar a potência ativa, você tem que botar no frigir dos ovos, numa PCH ou numa grande usina, água na turbina. Se for gerador com acionado da turbina a gás, que seja aumento de gás. Esse aumento aqui de água na turbina, que aumenta a velocidade, não afeta quase nada na tensão. Se eu quiser, olhe bem, eu tenho aqui agora o controle de tensão. Então, se a minha tensão aqui está lida através de um TP, se ela está abaixo do valor de referência ou acima, então, se estiver abaixo, o que você tem que fazer? Aumentar a corrente no rotor. O rotor da máquina mais corrente contínua, porque aquele rotor funciona com corrente contínua. Então, para aumentar o módulo da tensão, você tem que dar mais corrente contínua para a máquina, não é colocar mais água na turbina. E ao contrário, se essa tensão aqui está muito acima, olha aqui, que teria um TP. Aqui que é a rede, né? Então, isso aqui, essa informação de como que está a tensão em relação à referência, se tiver abaixo ou acima, se tiver abaixo, se aumenta a corrente de excitação no rotor e vice-versa, tá? Então, os controles são frequência e tensão.
controle de frequência ou de velocidade, como vocês queiram chamar, turbina. Água na turbina. E aqui, no módulo da tensão, é corrente contínua no rotor. Tá? Então, aqui nessa figura, aqui tem a turbina, tem as pás fixas da turbina e tem as pás móveis, que nós vamos ver essas aqui, ó. Quando a gente pede, portanto, mais velocidade, você deverá deixar entrar mais água, porque essa água que vem daqui, vamos lá, essa água que desce aqui, ó, ela não dá para você fechar a comporta, diminuir lá, se você quiser diminuir a frequência. É lento esse controle. Você vai ter que variar o ângulo da entrada de água aqui. Deixa eu pegar uma figura aqui, ó. Então, você tem aqui as portas, né? Eu chamo isso aqui de pá móvel. Então, se eu quero mais água, veja que o que está descendo lá da barragem é um valor mais ou menos fixo. Mas o controle fino é feito aqui, ó, através desse sistema mecânico. Você abrindo, entra mais água, fechando, menos água. Isso aqui é mais rápido do que lá em cima, né? No fechamento da comporta, diminuir a abertura da comporta, se é que tem isso lá, mas deve ter. Lógico que tem, né? Mas isso aqui dá um atraso. Você não consegue, digamos, em 5 ciclos, mudar o posicionamento dessas pás móveis. Portanto, você não consegue, em meio segundo, mudar a velocidade ou aumentar esse aumento, a entrada de água. Na verdade, pessoal, queria dizer para vocês o seguinte: se o sistema é sincronizado com a rede, a frequência praticamente não vai mudar. Muda muito pouco. Então, se eu quiser aumentar a geração de potência ativa, eu vou aumentando a entrada de água aqui. Porque a frequência, falo da frequência aqui, ó, se o sistema, se esse gerador está interligado com a rede, né, é pouco provável que essa frequência medida vai variar muito, vai virar muito pouquinho. Mas, de qualquer maneira, ela tende a cair um pouco. Você está 60 Hz, gerando 60 Hz. Se a máquina, a carga requer da máquina mais potência, isso aqui começa a escapar, essa velocidade aqui do eixo, e lendo aqui na frequência, o 60 Hz redondo fica às vezes 59, 58, e aí você recupera isso jogando mais água na turbina, trazendo isso para 60, para zerar aqui, e o benefício maior é mais potência ativa na rede. Então, ao contrário, se vai chegando de madrugada, os consumidores estão desligando as potências, as suas cargas, suas potências ativas. Então, o que você faz? O que você nota? Que a frequência aqui tende a aumentar. O que você vai fazer? Vai tirar a água da turbina e aí menos potência vai para a rede, menos potência ativa, e aí a velocidade, se você tirou água, tende a ser mais confortável e baixar para ficar na frequência da rede. Algo similar está aqui com a tensão. Se eu tiver uma máquina gerando energia às 4 da manhã, provavelmente é o horário de menor consumo. Então, tem menos água entrando na turbina, tá certo? E se eu não tomar cuidado, a tensão vai estar alta. O módulo da tensão estará alto. Aí, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente, por que a tensão estará alta às 4 da manhã? Porque tem pouca carga, não tem queda de tensões nas transmissões, com pouca carga, pouca corrente, menos queda de tensão. Então, aquela tensão que você caprichou para as 19 horas ficar em 1 PU, porque tinha muita carga, você acabou gerando muito reativo aqui na rede,
nas máquinas e na rede, através até de banco de capacitor, de madrugada, o que você tem que fazer? Você percebe no gerador que a tensão de referência, a que está chegando está maior que a de referência, aí o que você faria? Tira corrente contínua do rotor, para ele ficar agora com menos geração de reativo para a rede. Porque reativo gerado tem duas maneiras. Ou você gera via capacitor, banco de capacitor, ou você gera através de máquina síncrona, através da excitação da corrente contínua, tá? Só que quanto mais potência reativa você estiver entregando para a rede, menos potência ativa você vai entregar. Porque o que se entrega numa rede, que passa pela rede, é uma potência volt-amperes, ou, se quiserem, MVA. E ela é constituída de watts, ou megawatts, como queiram, e MVAR. Agora eu te pergunto, você lá na usina, vocês estão com essas máquinas síncronas lá, gastou um dinheirão para fazer a usina, vocês vão perder dinheiro ocupando essa máquina com geração de potência reativa grande? Se for, é burrice. Burrice. Você tem que gerar o mínimo possível de potência reativa aqui para a rede. Quem tem que gerar potência reativa na rede são bancos de capacitores. É muito mais barato gerar através de banco de capacitor do que gerar por máquina síncrona. Essa máquina síncrona tem que ficar aqui mais dedicada a gerar potência ativa, meu Deus. Não precisa não deve gerar potência reativa grande. Então, isso é uma questão também de bom senso, né? Então, eu não vou dizer que não vai gerar nada. Para controlar a tensão aqui localmente, o modo da tensão, você vai controlar por aqui. Então, não vou dizer que você não vai gerar reativo, mas, pelo amor de Deus, você não vai gerar mais do que, digamos, 15% de reativo de uma máquina de 10 MVA. Você não deveria estar gerando mais do que uns 2 MVAR. Deixa a máquina para trabalhar naquilo que ela é mais nobre, que é a potência ativa. Correto? É por aí que é a ideia nossa aqui. Nossa, não, de todo mundo, né? Aí eu até vou aproveitar essa figurinha aqui para te fazer uma pergunta. Quando eu tiver um curto perto desse gerador lá da usina, vocês sabem que a corrente aumenta. Ótimo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Se eu estiver com um curto aqui, vocês acham que essa máquina vai aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Eu tenho um curto trifásico perto da máquina. É o seguinte, quando você está com muita carga sendo entregue pela máquina, tem um grande P e um pequeno Q. Tá certo? Até aí? Você está entregando muita potência ativa e pouco reativo. Normalmente você está entregando um grande P e um pequeno Q. É aquele mínimo necessário para manter a tensão aqui boa. E aqui, ó, então, aquilo que a máquina, o que você conta para ver se a máquina está bem utilizada, ou melhor, se ela tem 10 MVA de potência, eu gostaria então de estar com os 10 aqui. E de preferência, digamos, 8, 9 megawatts e pouquinho reativo. Muito bem. Então, se eu estou com esse P grandão aqui, eu tenho muita água na turbina. Perfeito? Até aí estamos falando a mesma língua. Agora, deixa eu te contar a má notícia. Quando eu tenho um curto, o que é a carga que o gerador vê? Ele vê só a indutância do gerador e da linha até onde estiver o curto. Ele deixa de ver essa carga P aqui, ó. Então, aquela potência grandona ativa que era gerada através de muita água na turbina, é como se eu tivesse uma rejeição de carga. Eu troquei, lamentavelmente, quando eu tenho um curto, o P grandão por um P pequeno e um Q médio por um Q grandão. Porque se fechou um curto aqui, como é que você vai mandar potência?
Então, essa potência aqui se torna pequena e essa água que está na turbina, que estava entregando esse P grandão, vai disparar a máquina. Enquanto você não vai lá e tira a água da turbina para trazer para um P pequeno, ou quase nulo, essa máquina dispara. Então, o grande valor de corrente é em cima do MVA, porque o MVA é V vezes I. Então, se eu tiver aqui ou aqui, ó, é V vezes I. Claro que num curto o V diminui e a corrente aumenta. Então, a corrente aumenta sim, mas a velocidade aumenta. Isso aqui é parecido com rejeição de carga. Em termos de velocidade é igual, porque você rejeitou sem querer, você não, mas o curto rejeitou essa potência ativa. Quando eu tenho uma abertura de disjuntor, eu tenho a rejeição total, né? Mas o motivo de não abertura de disjuntor, abertura indevida, da máquina disparar é porque você perdeu o P. Então, toda vez que você diminui o P subitamente, igual está aqui, ó, a máquina aumenta a velocidade. E aqui, como é curto, continuou com um grande MVA, que é o mesmo de antes, se a tensão aqui caiu, a corrente aumentou. Entenderam? É isso aí. Então, toda vez que a máquina sofreu um curto, a gente tem que rapidinho diminuir a velocidade sob pena de ela sair fora de sincronismo. Então, a máquina sai de sincronismo é quando você demora para tirar a água da turbina. Eu sei que isso é complicado, porque retirar a água da turbina é um comando mecânico. E um comando mecânico é lento. Trocar a tensão, mudar a tensão é um controle rápido, é uma alteração na corrente contínua da excitação. Eu estou dizendo que tem um curto aqui, e enquanto está rolando o curto, porque como é que funciona aqui? Tem o curto, e aí tem a segunda etapa, que é abrir o disjuntor. Enquanto está rolando o curto, a máquina dispara, porque nós estamos nesse posicionamento aqui. Então, isso aqui ainda está o mesmo de antes, o sistema de excitação ainda é o mesmo. Não há motivo para eu falar que a tensão variou muito, até pode, porque a tensão, se o curto aconteceu, enquanto ele está acontecendo, a tensão vai cair, você vai querer jogar mais corrente na excitação, para aumentar a tensão. Mas o mal maior é que eu estou com uma máquina numa velocidade tal que isso está em discordância com o que tem no eixo. Eu posso até, se eu demorar muito a retirar o curto, olha aí o que eu vou te falar. Você pode até ter um problema no eixo entre a turbina e o rotor da máquina. Tipo, até romper isso aqui. Trincar, arrebentar. Tem sim. A foto vai dizer melhor do que eu. Aqui, ó. Olha onde pode chegar se eu brincar com essa discordância entre aquilo que o gerador pode girar no rotor e aquilo que eu tenho na turbina, de força, de água na turbina. Você pode arrebentar com isso aqui, ó. A máquina está entregando um P grandão e um Q pequeno. Aqui. Quando tem um curto, ela não entrega nada. Para a rede não entrega nada. Infelizmente, quem precisava dessa potência ficou sem essa potência. Outras máquinas vão ter que, lendo que a frequência caiu, porque a potência diminuiu, a frequência cai de outras máquinas. Elas vão ter que reajustar a entrega dessa potência. Vamos falar dessa máquina. Essa máquina aqui agora, o destino dela é tirar. O primeiro motivo, se a falta for firme, permanente, eu tenho que abrir o disjuntor. Mas enquanto. Agora veja bem, abriu o disjuntor, aí tanto faz o que tiver aqui, você já está com a máquina parada. Parada não, pode estar em movimento, provavelmente ela vai estar disparada, com velocidade maior do que a normal, mas você já abriu, felizmente, você já abriu o disjuntor. Então, a máquina, quando ela está entregando essa potência aqui muito perto dela, como tem pequena impedância, a tendência é a corrente ser muito grande. A potência é fixa, mas potência é V vezes I, é raiz de 3V vezes I.
Num curto aqui pertinho, a tensão cai quase que para zero. Não é zero, mas cai bastante. E aí o que acontece com o V vezes I aqui? O I cresce. E é isso que eu tenho que abrir rapidinho para não queimar o estator da máquina. Então, quanto mais rápido eu tirar, abrir o disjuntor, veja bem, se o curto for externo, eu abro o disjuntor, eu livro a máquina do problema. Agora, e se o curto for dentro da máquina? Se for dentro do estator, aí eu tenho que abrir, obviamente, o disjuntor, mas tem que frear a máquina. E às vezes jogar até aqueles CO2 dentro do estator aí, que vocês devem ter isso na usina. Aí é mais grave ainda, tá certo? Mas enfim, eu não quis levar a discussão para muitos detalhes para frente. Eu quis te mostrar que rejeição de carga, nós já sabemos que a máquina dispara por razões óbvias. Não tem como entregar a carga, você está com água na turbina, muita água, ou ela vai disparar, ou você, ao descobrir isso, você vai lá e tira a água da turbina. No curto é a mesma coisa, com a diferença de que ela continua, não é rejeição de carga, ela continua entregando a corrente grande, porque ela continua operando como um gerador de MVA, só que agora com o Q grandão, porque o curto é indutivo, pessoal. A única carga, entre aspas, que eu tenho quando eu tenho um curto é a alimentação dos cabos e o estator da máquina. Isso é tudo bobina. E aí, o que acontece? É como se a máquina agora estivesse alimentando um reator. Então, não tem como uma máquina em curto entregar potência ativa. Por isso, então, que ela dispara. Enquanto você não reduzir a entrada de água lá, que é isso que a gente está dizendo aqui, ó, tá certo? Muitas vezes você perde uma máquina, porque às vezes o curto é distante, não é tão perto, e o sistema de proteção daquele trecho lá onde tem o curto, vamos dizer que tem uma linha aqui, tem um gerador, tem a linha que alimenta através do gerador lá, entra na rede, e aí eu te falo, e se tiver um curto na rede da transmissora, e eles demorarem a tirar, sabe o que acontece? Sua máquina vai aumentar a velocidade, porque enquanto está rolando o curto, ela está nesse modo de pouca potência ativa e grande potência reativa que ela está jogando no curto da parte dela. O curto vem de outros geradores também, mas essa máquina, que hipoteticamente tem um curto perto dela, eu tenho que rapidinho dar um jeito de retirar essa máquina, nem que seja através do relé de frequência, porque senão essa máquina vai sair de sincronismo. Porque ela está perto do curto, mas o curto não é nela, e a proteção que devia tirar o curto para a máquina voltar ao normal, vamos supor que você tem aqui 3 linhas e o curto é numa. A máquina não precisa ser retirada, quem tem que ser retirado é o curto naquela linha das 3 hipotéticas para eliminar o curto e a gente continuar entregando energia. Mas se esse curto demorar, isso aí chama-se estudo de estabilidade. A gente deverá saber e deverá, às vezes, até colocar isso no relé de frequência aqui da máquina, qual o máximo tempo que essa máquina pode ficar acelerada sem que ela saia de sincronismo. Isso depende de quanta potência ela estava entregando antes. Porque imagina o seguinte, de madrugada, você está entregando não essa potência, está entregando essa aqui, ó. Só essa aqui, ó. Então, o que acontece? Você está com menos água na turbina. Então, se eu tiver um curto de madrugada, é melhor do que às, sei lá, 19 horas. Eu não sei qual horário que é de pico agora, que se fala muito que agora é às 15 horas, por causa de ar-condicionado, né? Mas, enfim, é preferível ter um curto que poderia tirar máquinas de madrugada do que no horário de pico. Porque as máquinas vão sair muito mais facilmente e, lamentavelmente, de sincronismo quando elas têm muita potência ativa estando entregue, por causa de muita água na turbina.